voto pode deixar de ser obrigatório no Brasil. Saiba mais sobre a reforma política na nossa entrevista. Começa hoje a consulta pública para a escolha do novo reitorado da UFMG. E ainda hoje, horário de verão, pré-sal e fica a dica sobre luto. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. Começou hoje a consulta pública para a escolha do novo reitorado da UFMG, a partir de 2014. A votação nesta terça foi no Campo Saúde. Durante todo o dia, professores, técnicos e estudantes colocaram as cédulas nas urnas que foram posicionadas na recepção do Hospital das Clínicas. A votação no local segue até amanhã, das 6 da manhã às 8h30 da noite. Amanhã também vão ser abertos os postos de votação por toda a UFMG. 3 chapas concorrem às vagas de reitor e vice-reitor na gestão 2014-2018. O resultado vai ser encaminhado ao Colégio Eleitoral no dia 4 de novembro. Se nenhuma chapa obter 50% dos votos, um segundo turno vai ser realizado. Amanhã a votação será no Campus Pampulha da UFMG. Os detalhes no site ufmg.br/eleições 2013. Pré-sal. O campo de Libra, na Bacia de Santos, no litoral do Rio de Janeiro, foi leiloado. O que isso significa para o Brasil? É o que o repórter Pablo Nogueira foi descobrir. O leilão aconteceu na última semana e o único consórcio que participou ganhou o direito à exploração do petróleo. Para falar mais sobre isso, eu converso com o professor do Departamento de Ciências Econômicas, Edson Paulo Domingues. Professor, quais os impactos da exploração do pré-sal para a economia brasileira? Pois bem, a gente tem estudado o fenômeno do pré-sal no CDPLAR já há alguns anos e a gente prevê uma série de impactos positivos para a economia, na geração de emprego, de renda, no próprio desenvolvimento da cadeia produtiva envolvendo a exploração do petróleo, etc. Outro fato importante que o Brasil pode deixar de ser um comprador líquido e ser um exportador de petróleo no mercado mundial, o que pode ser uma vantagem importante para o país. Outros impactos que a gente está estudando já há algum tempo, prevê uma certa concentração da atividade econômica da indústria em torno das atividades de exploração do petróleo e dos seus derivados. E nessa modalidade que foi escolhida de partilha, qual que é a participação das empresas e do governo, professor? Então parece que a partilha foi feita de forma que a Petrobras tem 30% mínimo de participação, existe uma parte desse petróleo explorado que é do governo federal, do estado, e a outra parte é dividida entre os consorciados, os sócios, de acordo com a participação de cada um no consórcio. Isso garante ao Estado, ao governo brasileiro, uma participação constante de petróleo na exploração ao longo dos anos e no futuro. Muitos críticos reclamam de que seria uma privatização. Qual que é a sua visão, professor? Não, eu acho que é natural que nesse tipo de investimento, que envolve risco, que envolve um volume de capital muito expressivo, você busque sócios ou empresas de outros países interessados em participar do investimento. Então, não se trata de uma escolha de privatizar ou não um recurso natural, mas de escolher uma forma economicamente viável de você explorar um recurso que é importante para o país. Ok, professor, muito obrigado por sua presença aqui no circuito. Pablo Nogueira para o Circuito UFMG. No final da última semana, o grupo de trabalho que discute a reforma política na Câmara dos Deputados aprovou a proposta para o voto no Brasil deixar de ser obrigatório. Esta seria uma das mudanças que ainda precisam ser discutidas e aprovadas nas instâncias superiores. Será que dessa vez a reforma política no Brasil vai sair do papel? Quem vai nos explicar essa história é a professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, Elcimara de Souza Teles. Professora, boa noite, muito obrigado pela presença aqui no Circuito UFMG. Para a gente começar, a reforma política aqui no Brasil vai realmente sair do papel? Depende. Eu acredito que a reforma política no Brasil ela foi também uma demanda que estava embutida nos próprios movimentos e nas manifestações de junho. Eram movimentos que estavam exigindo uma maior participação da população no processo decisório. O que tem de positivo parece que a Câmara dos Deputados e o Congresso no geral ouviu essa mensagem que veio das ruas no sentido da gente produzir reformas que transformassem o nosso sistema em algo que ficasse mais próximo da vontade popular. Por outro lado, se também não permanecer uma pressão, essa reforma pode virar apenas mais uma das tantas que já foram abandonadas no país pelos partidos políticos. Professor, a Câmara dos Deputados e o Senado são as instâncias ideais para a gente discutir a reforma política?
A política ela é discutida em espaços institucionais. Câmara dos Deputados e Senados é um espaço institucional. Uma das questões mais negativas também colocadas pelas manifestações era uma crítica a qualquer tipo de mecanismo institucionais de decisão. É importante preservar o espaço da legitimidade do Estado e das instituições, sim. Portanto, é um espaço importante, mas não é o único do meu ponto de vista. Eu acredito que poderia ser formada uma comissão de técnicos, de intelectuais e também com participação dos indivíduos que fazem parte de organizações não governamentais no Brasil. Se sabe que a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais já propunha há muito tempo alguns tipos de discussões sobre reforma que são para radicalizar e aumentar a participação no Brasil. Eu acredito que, ao institucionalizar uma comissão suprapartidária, o debate seria mais profícuo, seria mais interessante e poderia, de fato, fazer com que a população entendesse qual é o objetivo da reforma, porque há muita gente que deseja a reforma, mas não sabe o que reformar e como reformar. A introdução de participação popular nessa discussão poderia até facilitar a comunicação entre o legislativo e a sociedade. Professora, os parlamentares propõem o voto distrital proporcional. O que seria isso, professora? Eu ainda não consegui entender muito bem o que vem ser o voto distrital proporcional. Veja, esses mecanismos que existem de votação e mesmo de transformação de voto em cadeira, eles variam para cada um dos países. Sabe-se que o voto do tipo distrital é a divisão do país em 513 distritos. Por que 513 distritos? Porque nós temos 513 vagas na Câmara dos Deputados. Agora, desses distritos sai apenas um ganhador. Essa é a lógica do voto distrital. Agora, como é a proposta de apenas um ganhador e ser proporcional, eu não sei como essa lógica é feita nessa proposta dos deputados e nem a entendo. Professor, um dos pontos mais polêmicos da reforma política é a obrigatoriedade do voto. Os parlamentares querem o voto que seja facultativo. Qual é a sua opinião? O voto facultativo, ele traz uma embutida, no meu ponto de vista, uma atitude antipolítica que contribui para aumentar a inconsistência das nossas já inseguras instituições, uma vez que o Estado ele fica sempre suspenso, ele depende cada vez mais de expedientes locais e de expedientes temporários. Eu acredito que o voto obrigatório ele aproxima o Estado da cidadania. E essa aproximação requer mais comprometimento por parte do cidadão, requer que o próprio cidadão ele assuma a responsabilidade pelo Estado. Este é o sentido do voto obrigatório. O voto facultativo supõe que o Estado é um mero prestador de serviços e que o Estado deve prestar esses serviços e que o cidadão não tem que se comprometer com nenhuma das políticas do Estado, causando aí uma relação de perversidade. E é uma concepção, inclusive, liberal. O Estado presta serviços, tá certo? E o cidadão não se compromete, não se responsabiliza pela prestação desse serviço, sequer ele quer votar. Então, eu acho que é um processo que deslegitima ainda mais as nossas instituições. Professor, para a gente finalizar, muitas pessoas defendem que o voto facultativo ia qualificar o voto. Então, intelectuais, pessoas com uma escolaridade maior iriam votar. O que a senhora pensa nesse sentido? A ideia de qualificar o voto traz por si embutida a ideia de uma hierarquia em que alguns são melhores do que os outros. A ideia de que existe o governo dos melhores é um modelo baseado numa forma de governo aristocrática, no qual não há participação, no qual não há igualdade. Portanto, o argumento de qualidade de um voto significa a superioridade de um segmento ou de um indivíduo sobre outro, e a lógica da democracia, no seu princípio básico, é a lógica da igualdade de todos. Não há um voto melhor, não há um voto pior, não há argumento bom nem um argumento ruim. A lógica da democracia é a lógica da igualdade. Parece que muitos segmentos brasileiros ainda não se acostumaram com o fato de que desde 85 nós vivemos um regime democrático e não aristocrático. Ok, professora, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos aqui no Circuito UFMG. Obrigada a vocês da UFMG. Será um prazer voltar novamente. Obrigado, professora. Dia de Finados. No próximo sábado, a data vai ser lembrada mais uma vez.
Por isso, ao longo dessa semana, o circuito traz dicas para lidar com a morte de algumas pessoas amadas. Hoje a dica é sobre como deixar os sentimentos fluírem após a perda. Quando morre alguém que a gente ama, dá para sentir o chão sumindo sob os pés. Dá para sentir até mesmo corporalmente a dor de se separar da pessoa amada. A dor de não poder mais vê-la, abraçá-la ou ouvir a sua voz. Não dá para se ter uma reação pré-definida para um acontecimento desses. O importante é deixar fluir todos os sentimentos que vierem, e podem ser diversos: raiva, culpa, angústia, tristeza, gratidão, alegria. O importante é deixar esses sentimentos virem sem fechar as portas para nenhum deles. E para isso acontecer, vai ser importante ter momentos mais introspectivos consigo mesmo, mas também vai ser importante estar perto de pessoas que transmitam apoio e amor incondicional. Amanhã a dica é sobre o luto, não perca! Horário de verão. Muita gente diz que ainda tem dificuldades para se adaptar às mudanças. Quer saber por quê? A repórter Janaína Coelho vai te contar. E entre as principais reclamações estão o cansaço e a dificuldade para acordar. E para falar sobre os efeitos e possíveis soluções para se acostumar com o horário de verão, a gente conversa com o Dr. Rogério Beato, que é neurologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina aqui do UFMG. Professor, então, o que fazer, né? As pessoas reclamam muito do horário de verão, mas como tentar se acostumar com ele? Bom, o que nós recomendamos é que as pessoas tentem dormir um pouco mais cedo do que o seu horário habitual. O horário do relógio, eu quero dizer. Então, se a pessoa tem costume de dormir de meia-noite às 6, que ela tente dormir, ela vai continuar, ela tem que dormir 1 hora mais cedo, então que ela passe a dormir, por exemplo, por volta das 11 horas. Às vezes ela não vai conseguir mudar essa 1 hora de uma vez, então que ela aumente progressivamente o horário que ela durma, por exemplo, 15 minutos a cada 2 dias, por exemplo. Então, se ela dorme meia-noite, ela passa a dormir alguns dias 15 para meia-noite, 11h30, 11h15, até chegar no horário de 1 hora. Professor, porque a gente tem a mania de calcular assim, se eu durmo meia-noite, acordava às 6, eu estou dormindo 1 hora mais cedo, mas a conta não fecha assim para o organismo, né? Não fecha assim para o organismo, nós temos o nosso relógio biológico que funciona. Nós estamos habituados a ele, então não basta apenas olhar a hora do relógio, tá? Então significa que se eu durmo de meia-noite às 6, meu organismo está acostumado a dormir, a funcionar de meia-noite às 6. Se eu mudei o horário do relógio e não está em sincronia com o relógio, com o meu relógio biológico, pode haver problemas, porque na realidade, por exemplo, quando eu vou acordar, eu estou acordando 1 hora mais cedo. Em 1 hora que meu organismo está acostumado a dormir e que meu cérebro está dormindo normalmente. Então eu estou acordando 1 hora mais cedo. Então, para compensar isso, eu deveria dormir 1 hora mais cedo. E, professor, quais são os prejuízos, né, que o nosso organismo sofre com o horário de verão? Bom, então são queixas variadas, são sintomas variados que as pessoas podem apresentar, desde dores de cabeça, né, cefaleias, então a pessoa pode ter indisposição, mal-estar, a sensação de cansaço, a redução da produtividade, então no trabalho, na escola, piora do desempenho acadêmico, a sonolência ao longo do dia. Isso é importante, que se a pessoa, dependendo de como ela estiver vivenciando aí o horário de verão, se ela ficar muito sonolenta, isso pode trazer algum risco no momento em que ela estiver, por exemplo, dependendo da atividade que ela exerce. No momento que ela estiver trabalhando, às vezes vai ter um sono incontrolável. E isso pode trazer um prejuízo para ela, se ela exercer uma atividade de risco, por exemplo. Ok, professor, muito obrigada pela entrevista. Então, não tem receita mágica, nós vamos nos acostumar paulatinamente. E o horário de verão vai até o mês de fevereiro de 2014. Janaína Coelho para o Circuito UFMG. O Circuito UFMG de hoje termina agora. Obrigado pela companhia e até amanhã.